Olá pessoal, mais um vídeo técnico onde eu vou estar abordando a retificação e a afiação do contraferro, que é essa peça que fica presa através desse parafuso junto com a lâmina no sistema de planamento das planas manual. Bom, quero alertar inicialmente e te convidar para se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no canal, como também para fazer parte do clube de membros, sendo um apoiador aqui do canal. Então, clica aí do lado da inscrição, ativa os sininhos, compartilhe os vídeos e também te convido já a assistir os dois vídeos anteriores a esse, onde eu abordo a retificação e afiação de uma lâmina de plana nova, de uma lâmina de plana usada. São sistemas que a gente encontra bastante, porém são formas de fazer diferentes em alguns detalhes. E nesse caso aqui nós temos o contraferro. Nós temos o contraferro de uma lâmina que precisa ter as seguintes condições que eu vou estar citando logo a seguir. O contraferro ele tem essa curvatura numa das extremidades, que é a parte mais larga, que é a parte que fica apoiada sobre o espelho da lâmina. Então é fundamental que o espelho esteja retificado, esteja plano, e o contraferro também. Por quê? Porque ele vai fazer esse trabalho aqui, ó. Ele vai ficar sobreposto à lâmina, e a função primordial do contraferro é cortar o cavaco, ou seja, a fita de madeira que vai sair do planamento ou do corte realizado pela lâmina. Só que ele participa disso quebrando, quer dizer, fazendo aqueles rolinhos, né? Como a gente consegue visualizar em muitos momentos. Mas quando ele não está retificado ou afiado corretamente, ele vai criar problemas. Quais? Por exemplo, o que está criando esse aqui, ó. Ele está na ponta da lâmina, lá 1 milímetro de distância, porém ele entope, ó. Ele não está em algum ponto do toque que ele faz sobre a lâmina, ele não está devidamente retificado. Então tem uma fresta. Essa fresta pode ser vista a olho nu como não. E aí, no contato com a madeira, e dependendo da densidade da madeira, ele vai entupir. O que vai acontecer quando ele entope? Ele passa a não quebrar mais o cavaco. E aí vai ser aquela trituração. E você vai achar que a plana é uma porcaria e vai querer desistir dessa habilidade e dessa técnica do planamento com planas manuais. Então, a boa retificação e a afiação também do contraferro fazem parte desse conjunto aqui, tá certo? E eu vou estar mostrando como fazer isso a seguir. Bom, depois de retirar o parafuso que prende o contraferro na lâmina e soltá-lo obviamente da lâmina, você vai fazer o seguinte teste. Você vai posicionar ele aqui numa superfície plana e vai, com os dois indicadores das mãos, você vai pressionar para ver se há um desnível. Nesse caso aqui tem, ó, é desse lado aqui, ó. Então, se esse lado aqui está com desnível, quer dizer, fazendo esse jogo aqui, um subindo e descendo, e aqui não, significa que aqui está mais alto. Então, nós temos que fazer o que? Nós temos que retificar. E a retificação, eu começo aqui com uma lixa 120, né? Mas você pode fazer lateralmente, apoiando, tá? Como pode fazer para frente e para trás. Eu considero para frente e para trás mais difícil, até porque isso não é um contraferro novo, então ele já tem aqui uma curvatura menor em razão de todo o processo de lixamento que ele sofreu. Então eu faço lateralmente, que é mais fácil, não esquecendo que precisa estar apoiado. Existem várias formas de fazer esse tipo de trabalho, cada profissional utiliza a sua. Essa é a que eu melhor me adapto para a retificação de um contraferro. Vocês vejam que aí já tem um processo aqui, ó, tá mais largo e aqui tá mais estreito, então significa que tem diferenças. Então agora eu vou fazer o teste novamente. A lixa tem que estar, ó, já está diminuindo, mas ainda precisa mais um pouco. Então nós vamos continuar. Essa é a primeira parte, sem pressa. Vamos fazer novamente a verificação, tudo bem? Já tem um pouquinho. Então agora pode você necessitar
Como é essa parte que está mais alta em relação àquela, você pode fazer isso aqui, ó, tirar um pouco, deixando esse lado sem tocar na lixa. Isso aqui é uma dica, tá? Para você poder saber se, ó lá, se sai. Então agora você só vai regularizar. Já tem um pouco, eu vou continuar, o processo é esse e eu retorno em seguida. Bom, feito a regularização, tá? Ele não tem mais nenhum altos e baixos, ele está perfeito, né? E você vai reparar, virando, que já tem uma rebarba aqui. Então você fez a retificação do apoio, agora você vai fazer um fio de corte exatamente aqui nessa ponta, que é o que vai estar próximo do fio de corte da lâmina, para você poder ter um corte, né, e uma quebra de cavaco perfeita. Bom, reparem que aqui tem algumas irregularidades, nós vamos ter que tirar isso. Então o processo você vai juntar lá na lixa, e você vai fazer também o processo igual do outro lado que você fez na parte reta. Olha lá, reparem que já sumiu, então era uma oxidação. Aí você tem um fio de corte aqui, ó, tá? Esse fio de corte, ele pode ser afiado igual ao da lâmina? Pode ser afiado, mas a função dele não é cortar a madeira. A função dele, depois que a lâmina corta, é fazer o rolinho. Então essa é a principal função. Então você vai ter que deixar esse fio de corte de uma forma que ele não tenha, ó, virou para o lado de cá, ele não tenha tanta necessidade de você afiá-lo como a lâmina. Mas no caso dos contraferros que são retos, iguais o formato da lâmina, esses você precisa fazer dessa forma. São poucas plenas que tem isso, mais antigas de madeira ou as mais as atuais, que no caso é da Veritas e da Lie-Nielsen. Pode existir outras marcas, mas então olha, regularizo, virei, e aqui eu venho só. Você pode fazer puxando também, pode. Então olha, tá fio de corte virado, vou puxar para o lado de cá também. Pronto, olha, tem um fio de corte aqui. Agora eu vou levar para o estropo. Bom, depois de feito a retificação, você vai fazer o teste. Você vai colocar o contraferro sobre a lâmina e aí vai observar se tem alguma fresta. Geralmente você coloca contra a luz e vê por aqui, por esses vãos, que aí você tem a percepção. Uma outra forma também é usando uma folha de papel, você também consegue ver. Importante lembrar que a lâmina precisa estar bem retificada e o contraferro também, para você ter uma condição boa de quebra de cavaco pelo encontro em toda a sua extremidade do contraferro na lâmina. Se nas extremidades do contraferro ainda estiverem frestas, você tem que entender que o meio ainda está alto. O meio está encostando primeiro e as pontas não. Então você precisa baixar o meio. Então precisa retificar bem para deixar isso baixo. Senão vai entupir. Vamos pro estropo agora. Bom, o estropo de couro você vai fazer a mesma situação que você fez na lixa. Só que aqui, ao invés de vai e vem, você só vai fazer a puxada ou a levada. Mas você vai fazer exatamente isso. Primeiro, né, a parte que encosta na lâmina. E depois tem que fazer o polimento. Você vai sentir que tem uma rebarba, tá? E depois a parte que está, olha lá, ela já corta inclusive até o couro. Então a parte que está com a curvatura. Aí, feita essa limpeza, você vai fazer a puxada para tirar toda e qualquer imperfeição que esteja acontecendo. Aí está, contraferro retificado, afiado e montado com a lâmina sem nenhum tipo de problema.
Bom, te espero no próximo vídeo e te convido a se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.